Antes de perder o vídeo. Vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez, Canudê, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se de há muito. Eu estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. No entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Então, só um minuto. Então, lembrando que na semana passada nós comentamos essa situação, né? Quanto mais materializado é o espírito, maiores são as sensações que ele vive em relação àquilo que o corpo lhe proporcionava. Então, a gente falou também que o perispírito não tem pulmão, o espírito não precisa respirar oxigênio, né? Então, é uma outra forma de interagir com o meio, tá bem? Mas ele está dizendo aqui as percepções que ele está ainda vivendo, porque ele está naquele estágio perturbador, né? E é um espírito, naquele período lá, né? Nesse que ele está descrevendo aqui, ainda muito materializado. Então, essas situações fazem com que ele tenha ou viva ainda essas percepções. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. Desde quando eu me tornara joguete de forças irresistíveis? Possível esclarecer. Eu sentia-me, na verdade, amargurado, duende nas grades escuras do horror, os cabelos eriçados, coração aos saltos. Um medo terrível senhorando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Ok. Então, veja como é importante nós construirmos uma ideia do que seja a nossa situação após a morte. André Luiz, nessa época, ele não reflexionava, né, nada do que poderia insinuar uma continuidade da vida após a morte. Ele era pragmático, né, materialista. Então, ele morre, né, até mesmo sem esperar, com a morte repentina, né, e se vê numa situação sem o corpo, sem a interação com as pessoas que ele estava acostumado e sem entender o contexto que estava à sua volta. Se tivesse tido algum tipo de ou orientação ou convicção, né, do que poderia ocorrer após a morte, essas ideias, essas percepções, essas convicções poderiam ajudá-lo. Vamos imaginar que ele fosse até mesmo católico, mas que acreditasse naquilo. Nesse momento, ele poderia fazer uma prece para o seu anjo da guarda, né, para Jesus, e isto seria uma forma de auxílio. Como ele é, nesse momento aqui, esvaziado de qualquer tipo de proposta, né, que pudesse trazer a ele algum mérito ou recurso a se recorrer, ele está à mercê apenas das consequências dos atos que ele cometeu, no caso do suicídio indireto, e da retroalimentação do sofrimento pelo desconhecimento do que se passa. Então, ele ficou um período extenso nessa depuração de reflexões e consequências dos atos, da convivência com outros espíritos, no mesmo grau, né, de sofrimento ou de perturbação, e essa coisa toda meio que se misturando, né, nesse período aqui bastante conflituoso que ele está passando. Tudo bem? Então, esse conhecimento que estamos buscando aqui hoje, não só com o estudo do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a doutrina como um todo, as reflexões sobre isso é o instrumento que nós vamos e podemos recorrer quando nos depararmos na situação do nosso desencarne.
Olha o exemplo do Divaldo, né? Eu gosto muito desse exemplo que ele compartilhou com todo mundo, porque mostra assim como é diferente, né? O conhecimento e a vivência. Todos sabem que o Divaldo teve um infarto, né? E nesse momento em que o corpo sofreu o infarto, ele se viu no plano espiritual. E ele se viu no plano espiritual, e quem apareceu para ele foi a mãe dele. E ele falou: Mãe, o que você está fazendo aqui? E aí ela estava lá, falando com ele: Não, os irmãos ali, superiores, estão decidindo se você fica ou se você volta. Né? Então, ele ficou meio assim, né? Mas, mãe, o que você está fazendo aqui que não está lá intervindo, né? Para que eu possa continuar lá, não sei o que e tal. Olha o receio, né, do que poderia se passar. Então, veja que cada um de nós, por mais que nós façamos, esse período de transição, de retorno à vida espiritual, ele vai ser um período, sim, conturbado, né, de readaptação. Né? E nós, uma vez detentores desse conhecimento, é mais fácil o nosso posicionamento. Ah, entendi. Pô, não estou conseguindo mais interagir com o meio físico. Opa, então, das duas, uma. Ou eu estou sonhando, ou eu morri. Né? E aí eu vou procurar me situar nesses dois aspectos. Eu estou sonhando? Vem cá. Eu consigo acordar, eu não consigo meu corpo. Ih, então, já estão preparando o corpo lá, então morri. Bom, morri. E agora? Qual é a situação que eu estou? Né? Ah, eu aprendi que, uma vez desencarnado, eu posso fazer uma prece, pedir pelo meu mentor espiritual, que venha em meu socorro. Opa, é o que eu vou fazer. Ah, eu frequentava a casa X. Opa, então eu vou para lá. Então, a gente começa a se beneficiar desse conhecimento que estamos aqui buscando acumular nesses momentos de maior necessidade. Diga, Carlos. Nesse momento que ele implora piedade, né? E tenta brigar contra o desânimo que ele está sentindo, isso ele está implorando para quem? Ou para o quê, né? Para aqueles que estão à volta dele? É, porque até então, isso vai mudar mais à frente, a gente vai ver. Mas até então, ele está ainda somente com esse conflito para entender o que está acontecendo e descrevendo o ambiente em que ele está. Então, algumas falas aqui é ele com ele mesmo, tentando entender o que está acontecendo, em outros momentos, ele descrevendo o que acontece à sua volta, como ele falou, das respostas, né? Mais à frente vai falar lá das acusações. Então, ele está descrevendo ainda o ambiente e a situação que ele passa. Nesse momento aqui, nada fora disso, né? Nada superior a ele tá Não, clamando ainda, né? não, por enquanto não. Está Tudo no bem? umbral. Por É, enquanto ele está lá no umbral bravo. num umbral particular. É. No umbral que ele criou. Exatamente. Tudo bem? Vamos em frente. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como se amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Está vendo aí, Carlos? Da- Está descrevendo o ambiente, as situações que ele está ali passando. Né? Pode ir. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem eu poderia dizer? Eu apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de voltar. Onde o lar, a esposa, os filhos? Eu perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Aí, tá vendo? Então, esse aí é o ponto ápice, né? Que ele está ali vivendo.
acumulando, então, desconhecimento, reflexos do corpo, né? Toda essa situação que só é perturbação na cabeça dele. Por isso, os espíritos escrevem o estado de perturbação porque passa o espírito ao retorno à vida espiritual. Cada um vai viver esse período de perturbação de intensidade, tempo diferente, porque ele será a consequência daquilo que nós estamos plantando dia a dia, né? Então, se conseguirmos caminhar positivamente, esse retorno pode ser mais tranquilo. Olha também o caso que eu conto sempre daquela servidora lá da Mansão do Caminho, trabalhou lá 25 anos, né, na evangelização lá, morreu, e ela criou a dificuldade dela porque ela não aceitava. Ela achava que tinha muita coisa para fazer ainda, queria levantar o corpo, mas como se ela já estava desencarnada? Demorou algumas horas para ela entender isso. Aí, quando ela entende, ela faz uma prece, agradece o corpo, e aí, então, ela vê aquele grupo de espíritos que estavam ali para recebê-la. Mas se ela não tivesse tido essa lucidez, ela ficaria ali, ela criando uma situação de perturbação que não necessariamente precisaria passar. Criando um umbral para ela. Criando, exatamente, criando um estado de umbral para ela ficar ali se perturbando. Entendemos o mecanismo, pessoal? E lembrar, né, Mauro, é interessante que nós estudamos no Livro dos Espíritos e Kardec pergunta aos Espíritos se o conhecimento da doutrina nos ajuda ao chegarmos do outro lado, né? E eles alertam que sim, isso funciona, ajuda e ajuda muito. É claro que não é só o conhecimento, mas o conhecimento já é um bom começo para a gente que chega do outro lado. Então, nós que estamos estudando, vamos nos aperfeiçoar mais no estudo, nesse conhecimento, tá? A hora que chegar do outro lado, pelo menos é de saber, morri. Tá? Igual aquele personagem lá do Escolinha do Professor Raimundo. Morri, né? Então, E vamos veja, cuidar aí. e veja que não é uma situação exclusiva, né, de quem estuda o espiritismo, né? Também o caso, para mim, ficou muito marcado e importante, que foi o quê? O caso da Clara Nunes, né? Uma pessoa umbandista, quando morreu, como é que ela descreveu quando chegou lá? Que ela estava num barco, chegando próximo a uma praia, e atrás tinha uma mata, das matas saíam os guias que ela cultuava e vinham recebê-la. Então, não é uma proposta de convicção individual? Claro que é. A espiritualidade fez o quê? Ambientou fluidicamente para que ela tivesse essa imagem para trazer uma certa tranquilidade, uma serenidade naquele retorno. Olha como é que são as coisas. Então, vamos trabalhar para organizar o nosso retorno, né, o mais tranquilo possível à vida espiritual. Ó, cadê Regina? Regina está aqui na sala? Tá. Regina, você me permite trazer a experiência do nosso querido Francisco. Francisco, neto da nossa irmã Regina, que nós vibramos aqui por ele, né? Desencarnou, mas no período, né, em que ele esteve, né, acamado, hospitalizado e tal, ele foi descrevendo o que ele estava vivendo no plano espiritual. Ele dizia para a mãe, mãe, hoje eu estava num arco-íris, hoje eu estava numa escola, né? Está aqui na sala dos professores. Ele foi descrevendo as coisas. E aí ele acordava e dizia, aí, ainda não morri. Então, veja como ele já estava vivendo uma realidade espiritual, né, no processo de desencarne. Claro que esse trabalho todo é autorizado e permitido para também trazer tranquilidade, serenidade para os familiares, né? Que, ao longo desse processo, foram percebendo e, de novo, conhecimento ajudando a entender e a superar esse momento. Então, de fato, o conhecimento é uma sustentação que todos nós devemos buscar.
para que, nesses instantes, e muitos outros, possam nos servir de auxílio. Né? Lembrando lá também, né, Mara, aquele filme O Céu de Verdade, onde o garoto vê tudo adaptado ao evangelismo, já que ele era evangélico, então tudo é adaptado. Então ele vê o trono de Deus, ele vê tudo ali. Anjos de asa. Anjos de asa, né? Cavalos alados, ele via tudo. Tudo estava lá, ao alcance dele, que era a crença dele, é como ele imaginava aquilo. Mas a crença é importante. De um jeito ou de outro, a crença é importante. Beleza, vamos adiante? Tormentava-me a consciência. Eu preferiria a ausência total da razão, e não ser. De início, as lágrimas lavavam incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam, irônicos, era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da boalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio dos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Um minuto. Então, está aí, né? Ele foi reconhecer essa questão da vida, a continuidade da vida, por um episódio extremamente doloroso. Então, hoje em dia, quantas pessoas eu vejo ainda, infelizmente, não se preocupando em obter esses conhecimentos, em buscar algum tipo de espiritualidade na sua vida, em viver a vida como se ela existisse apenas nesse momento, nesse episódio. Ah, mas as pessoas têm direito. Claro que têm, mas olha as consequências que podem levá-las, né? Por essa rebeldia, entre aspas, né? Em obter conhecimento. Eu falo sempre, gente, ninguém precisa ser espírita, mas o conhecimento é importante, porque é nesse instante que o conhecimento vai fazer a diferença. Por que se negar ao conhecimento? É isso. Então, aqui, de novo, ó, ele mesmo está afirmando quantas coisas que lá, depois de desencarnado, ele foi então entender da fragilidade daquilo que ele dava importância, e agora, por meio desse período de maior sofrimento, ele reconhecendo, né, a questão do espírito eterno, né, eterno no sentido de, né, infinito, mas que, por falta de ter tido esta, ou dar atenção a esse conhecimento, sofrendo os reflexos, né, mais duros na vida espiritual. Então, veja de novo, né, o quanto isso é importante. Podemos seguir? Eu verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, é a manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Aí, ó. De fato, Aí, ó, tá vendo? Agora ele reconhece, né? Se ele tivesse construído fé em alguma coisa, e ajudava bastante, o ajudaria bastante. E seja qual for, né, gente? Nós temos hoje no nosso planeta quantos direcionamentos religiosos? Vários.
Quantas propostas filosóficas de vida? Várias, toneladas, né? Mas se cada uma delas te ajuda a ser uma pessoa melhor, está valendo. Porque é para isso que viemos aqui, para sermos pessoas melhores. E o Espiritismo não tem a presunção de ser a panaceia exclusiva do bem. Todos os lugares, como a Rosângela falou lá no nosso primeiro estudo, né? Ah, não me encontrei aqui. Ó, eu conheço pessoas que eram espíritas e hoje são umbandistas. Conheço evangélicos que hoje são espíritas. Eu conheço qualquer combinação dessa, ela é possível. Até mesmo abdicar da religião, mas cultivar uma religiosidade. Então, veja que o importante é nós sermos pessoas melhores. O caminho, cada um vai escolher o seu, aquilo que mais lhe aconchegar, aquilo que mais lhe falar de perto, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, reconhecendo as duas penas na espiritualidade. De fato, vamos lá. De fato, eu conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Então, está aí. Ó. Olha como ele reconhece que não basta apenas a gente ler as palavras e entender os conceitos, mas trazê-las para a vivência à luz do coração. Então, eu falo sempre isso, são estágios, pessoal, estágios. Não é porque a gente hoje está estudando aqui que amanhã eu estou vivendo integralmente essa proposta. Mas o fato de eu já buscar, ter interesse em ter contato com esse conhecimento, já é o primeiro passo para, no próximo, eu começar a vivê-los. Então, eu vejo muita gente falando, estou 10 anos, 20 anos já no espiritismo ou em qualquer outro lugar e ainda me pego fazendo tal coisa. Ok, está no processo. Quem dera se nós tivéssemos o contato e amanhã já estivéssemos integralmente vivendo a mensagem. Quem dera. Mas não é assim, né? Então, entendendo o processo, a gente vai enxergar em que ponto dele nós estamos. Para uns, estamos no início, buscando o contato do conhecimento. Para outros, estamos já agora tentando trazer do conhecimento para o coração, para a vivência. Para outros, já estamos vivendo, não em plenitude, mas já em ação concreta daquele conhecimento transformado em vivência. E para outros, a vivência plena. Então, estamos em estágios, pessoal. Isso não pode ser motivo de desânimo, pelo contrário. Nós temos até que nos julgarmos bastante felizes por termos escolhido iniciar essa trajetória. Tá bom? Vamos lá. Ainda tinha um agravante, né, Mauro? Dele ler o Evangelho, ler o Velho Testamento, ou ler o Evangelho, ainda com o olhar crítico dos descrentes. Então, eu estou num aspecto, procurando uma filosofia de negação disso, o que é mais grave ainda, porque aí ele encontra a verdade. Eles também viverão. Não falamos agora há pouco, lá no grupo anterior. Então, respondendo até o Carlos. Eles também viverão. Ele também viveu para ver que aquela negação dele foi, de certo modo, um tiro no pé, porque ele acabou gerando a própria confusão, gerando a complicação para ele mesmo. Vamos em frente. Em verdade, eu não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera.
A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais, talvez excessivamente generosos, eu conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguira filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Eu tivera paz, Ou seja, né, Ronald? Não fez aos outros aquilo que gostaria que fosse feito. Também é nosso estudo do primeiro, a parte do nosso estudo. Ele teve todas as facilidades, eu até sublinhei isso aqui. Habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil, centavo do débito enorme que recebera, do crédito enorme que havia recebido. Ele não contribuiu com nada. E nós vimos o filme, então sabemos, né? Ele fazia até um atendimento social lá para uma senhora, mas meio que forçado pela secretária, porque ele nem isso ele queria fazer, ele fazia forçado. A secretária estava lá, empurrava a paciente, ele acabava atendendo. E foi, de certo modo, alguma coisa que o ajudou depois no futuro. Pode seguir, Ana. tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim eu nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Eu possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Eu deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender esta bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ok. Então, veja, pessoal, que ele está descrevendo aqui uma situação de vida da maioria de nós. Quantos de nós repete essa fórmula aqui? A craveira comum. Né? Então, e olha as consequências que, achando aqui que estava fazendo boa coisa. Né? Porque ele falou lá, procurou tranquilidade econômica para trazer uma tranquilidade para a família. Quem é que não pensa isso? O que ele esqueceu foi de também trazer uma riqueza moral e espiritual para essa mesma família e para ele próprio. Então, isso atrapalhou bastante. Não foi essas conquistas aqui da formação, do trabalho, do bem-estar econômico, não foi isso. É que ele apenas viveu para isto. Aí que está a diferença. Se ele tivesse feito tudo isso, mas também dado atenção ao trabalho fraternal, ao auxílio àqueles que precisassem, a cultivar no seu coração uma fé, que seja ela qual fosse, ele estaria numa situação muito melhor. Então, isso é para a gente ver quantas vezes nós estamos hoje repetindo uma fórmula que não é de sucesso. E falou aqui dos pais, da facilidade que os pais ofereceram. Claro que os pais devem, né, trabalhar para que os filhos possam ter um caminho mais fácil. Mas, como diz Emmanuel lá, não sei se no Fonte Viva, muita facilidade gerando dificuldade. Então, nós temos sim que colocar no coração das nossas crianças jovens, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, também a consciência de que ele está no mundo para melhorar o mundo, a partir da sua própria melhora. Se ele teve facilidade, que ele entenda que aquele que tem hoje dificuldade, que cruza o caminho, que ele seja o agente facilitador. É isso que nós precisamos. E é isso que faltou a André Luiz. Então, ele chegou no mundo espiritual esvaziado disso. A bagagem espiritual dele estava vazia.
que você oferece aí, meu filho? E nada, né? Então, complicado. Então, é um ensino muito grande, né? Essa experiência que ele compartilha conosco. E aqui, Mauro, precisamos lembrar, o André não sabia de nada disso. Nós sabemos. É Então, agravante. para nós é agravante. Se nós chegarmos lá nessa situação, ele era um ignorante, não conhecia nada. Mas ele veio nos mostrar isso, veio nos dizer isso. Então, nós conhecemos. Para nós, com certeza, vai ser bem mais complicado se entrar numa situação dessa. Vamos em diante? Enfim, como a flor de estufa, eu não suportava agora o clima das realidades eternas. Eu não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Eu sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Eu não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz que, exausto, em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Ok. E aí ele deixa o recado, né? O, da sua experiência para que O outros, alerta, né? o alerta para que outros não venham a repetir essa mesma fórmula de insucesso. E lá no Evangelho nós vamos encontrar uma fala muito parecida com essa, né? Que foi lá daquele nobre do mendigo, de Lázaro. Ele É. fala a mesma coisa, né? Permita que eu volte, né? Manda lá Lázaro, né? Para que possa orientar aqueles que ficaram, né? Para que não repitam e não sofram como eu sofro aqui. Aí, uma história se repetindo. Por quê? Porque a lei E de até, Deus é até a para todos. resposta é a mesma, né? É, Até a resposta é: eles têm Moisés. exato. E Jesus, né, o Abraão diz: eles têm Moisés. E nós temos conhecimento da doutrina espírita. Nós também temos o nosso Moisés. É. Então, de novo, né, pessoal? É, que nós acabamos de estudar lá no Livro dos Espíritos. A lei de Deus é uma só. Por isso que a gente vê, aqui se repetiu também, vai se repetir sempre, porque o processo reparador é igual para todo mundo. Vai mudar o quê? Vai mudar o contexto, mas o processo é igual para todo mundo. Não tem como fugir, né? E aqui ele está dando um exemplo. Por isso que eu digo que essas obras, André Luiz, Emmanuel, Joana, né, as obras da Dona Ivone, elas trazem um colorido que a doutrina espírita já nos trouxe de forma abrangente. Então, na particularidade da experiência de cada um, eles trazem esse colorido, demonstrando que a doutrina está correta em todos os seus aspectos, né? Então, isso é interessante da gente fazer essas ligações quando tivermos contato com outras obras, né? Diga, Ronald. Eu estou sentindo isso, tudo que você falou. Eu já tinha lido esse livro há anos. Agora, com o conhecimento da doutrina, eu lendo novamente, nossa senhora, caramba, como é que a coisa. É outra visão que a gente tem do livro, da história. Eu disse, caramba, quando eu li, eu não tinha percebido assim, mas é o que você falou, a gente agora já tem um conhecimento. Então, a gente não pode chegar do outro lado e dizer, eu não sabia. Realmente. Vamos adiante? Podemos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu baixar a mão. Então, Então, vamos vamos. adiante. Capítulo 2, o Clarence. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes,
Eu enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam meus ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então, ele aqui, de novo, continua a descrever o cenário, né, que ele estava vivendo lá antes do auxílio aparecer. Né? O título aqui já traz a figura de Clarencio, que vai aparecer aqui na história, trazendo ali o processo de resgate. Mas ele estava aqui, né, sendo acusado, e ele não aceitava essa acusação, porque ele não entendia que tinha se suicidado, né? Ele não entendia que as ações e pensamentos que ele nutria era o grande veneno que ele estava inoculando gradativamente na sua vida e que levou ao estado, né, de morte do corpo. Lembrando que morte do corpo é diferente de desencarne, né, pessoal? No caso dele, o corpo morreu, mas ele ainda ficou, sob os efeitos ali das ligações com o corpo, né? Beleza? Vamos adiante. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Só um minuto. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui, né? Para quem apelar? Por quê? Porque ele não tinha construído nenhum processo de fé, não acreditava em nada, não tinha referência, então ia apelar para quem? Né? Talvez Deus ele nem aceitasse, nem acreditasse, então não tinha referência nenhuma. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Sensações do corpo, né? Percepções do corpo. Como ele não comia dia nenhum, ele começava a ter, como médico que era, provavelmente ele pensava assim: caramba, esse tempo todo sem me alimentar, puxava a percepção da fome, né? Esse tempo todo sem uma água, meu corpo, eu não vou resistir, né? Então essas sensações vinham das lembranças fisiológicas que ele tinha, né, quando encarnado. Aí continua. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Quais eram esses comezinhos fenômenos? Crescera-me a barba. Ué, o espírito tem barba? Não. Mas na cabeça dele, né, pelo tempo da falta de cuidado com o corpo, era o que na cabeça dele deveria acontecer. E o perispírito, então, ia retratando isso. Então, quando ele se via naquela situação de penúria, né, a barba crescendo, porque a mente dele estava conduzindo esse processo. A roupa começava a romper-se. Que roupa? A roupa que ele guardou na mente, provavelmente da última lembrança consciente que ele teve, quando estava lá jantando, né, antes de passar mal e ir para o hospital. Romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, veja que tudo isso que ele está descrevendo aqui é produto da mente dele, que nada disso existe de forma estrutural no plano espiritual. Tudo isso é processo de criação, né? Ele, como médico, sabendo dos reflexos de tudo aquilo que ele estava passando, ele ia construindo esse cenário, né? Tudo bem? Vamos Tudo adiante. bem. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia voltado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Olha só, outra coisa. Assédio incessante de forças perversas, né, que me assomavam nos caminhos. Como se ele fosse a vítima
e todo o resto fosse seus acusadores, né? Seus flageladores, sem entender que, na verdade, aquele grupo que estava ali eram irmãos comuns, que, como ele, também tinham, de alguma maneira, construído esse cenário doloroso, né? Então, ele se coloca como vítima. A gente vai ver essa situação de novo quando ele está lá no nosso lar, já recolhido, em que ele começa a dizer: não, mas eu sou o paciente, eu tenho que falar, cadê o médico que vem falar comigo? Né? A gente vai ver isso lá na frente de novo. Então, aqui, ó a posição. Se fôssemos qualquer um de nós, né? Creio eu que nós teríamos uma visão diferente. Não, na verdade, não são pessoas que me querem mal. Eu estou numa situação igual a deles, né? Se eles estão me acusando de algo, provavelmente eu, de fato, devo ter cometido aquilo, né? Só que não entendo, mas vou me esclarecer. Por quê? Porque a doutrina espírita está me ensinando dessa maneira. E é isso que o livro dos Espíritos nos ensina, dizendo que é o conhecimento que vai nos ajudar, né, no retorno à vida espiritual. Vamos lá. Irritavam, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Eu desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Ok. Agora, tu imagina, eu às vezes penso isso, tá, pessoal? Vou confessar para vocês. Às vezes penso isso assim: meu Deus, quando eu morrer, né? Se eu estiver numa situação dessa, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que aquilo é temporário. Eu sei que o conhecimento nos liberta, nos permitindo sair da situação de conflito. Eu acho que eu ia tentar fazer atendimento fraterno direto lá. Eu falo: gente, olha só, a gente está equivocado, né? A gente está aqui em função disso. Eu acho que eu ia fazer isso, gente, sinceramente. Eu ia falar: bom, tá bom, estou aqui numa situação difícil que eu criei, né? Achei que eu estava por cima da carne seca, mas estou aqui embaixo embaixo da pedra. Mas essa galera está aqui comigo, então vamos tentar fazer alguma coisa que nos ajude, né? Porque se eu fizer, não é o bem é o bem onde fizer, então vamos lá, vamos sentar aqui, né? Aquelas pessoas do lado difíceis, né? Talvez até se achando injustiçadas, e a gente vai tentar esclarecer, né? Pelo menos para melhorar a convivência. Se a gente não conseguir melhorar a situação, a gente melhora a convivência, né? Porque a gente acaba sendo a pessoa mais comum ali, aí a gente vai se relacionar melhor. Pelo menos essa perturbação aqui de gritaria talvez passe, né? Lá, o cara vem aqui conversar, a gente já está ambientado, vamos deixar de perturbar a cabeça dele, né? Mas o problema é que a crença dele era completamente diferente. Não Lá tinha, né? no primeiro, ele falou, né? Eu egoisticamente isolei a minha família. Eu não fiz nenhum bem. Então, para ele, fazer bem era sinônimo de fraqueza. É o que muita gente fala hoje. Vocês são bobos, vocês são covardes, né? Porque não reage, porque não faz, não paga na mesma moeda. Essa é a ideia. E tanto é que ele diz aqui. E cadê a minha fala que eu perdi aqui? Mas ele tentava usar a razão e ele não conseguia. Porque nada para ele fazia sentido ali naquela situação. A Uhum. crença dele era completamente diferente de tudo aquilo. A certeza dele era completamente diferente. E nós criamos a nossa certeza. Nós criamos o nosso mundo, o nosso ambiente, como a nossa barba, a roupa. Criamos também o nosso ambiente. Então, para nós que temos essa informação, pelo menos, vou fazer um atendimento fraterno aqui. Vou conversar com esses companheiros. Vou tentar me ajeitar com eles. Para ele, não. Para ele, aquilo era um bando de loucos, né, que estava ali para atormentá-lo. Esse que era o problema. Diga, Silvânia. Oi, Mauro, assim, me veio aqui na mente o seguinte:
Eu tenho conhecimento, né? Estudo, tenho conhecimento. Mas em algum momento, por exemplo, estou com minha família, um carro sofreu um acidente e não esperava aquilo. Então, a gente sabe que o nosso pensamento modifica tudo, né? Então, se em algum momento eu deixo essa aflição, por exemplo, eu desencarno, minha família fica toda machucada no veículo, por exemplo. Somente eu desencarnei. Mas devido a eu ver aquela aflição, aquele momento, talvez eu não tenha serenidade para pensar assim, não, eu tenho conhecimento, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado, né? Então, pode ser que eu me deixe levar por aquela aflição e, num primeiro momento, eu fique desnorteada e não ajude naquele processo, porque ver o outro sofrendo, aquilo não me deixa parar e ter calma para a reflexão. Também pode, não é, Mal? Com certeza. Porque, assim, gente, cada um de nós vai viver um processo bem particular, né? E essas situações todas, elas vão contribuir para esse estado particular, mais ameno ou mais agravado. Claro que dificilmente são casos raros, no momento do desencarne, nós vamos ter essa serenidade, essa tranquilidade, né? Essa lucidez. Mas o conhecimento, em algum momento, vai nos conduzir a esse estado, muito mais rapidamente do que aquele que não teve ou não construiu esse conhecimento. Então, o processo não é assim, eu tenho conhecimento, morri, estou aqui, estou tranquilo, vamos em frente. Não. Ele está ali para ser acessado, para servir, sim, de ponte para uma situação melhor. Quando lembrarmos disso, quando decidirmos buscar esse conhecimento e usá-lo, às vezes a situação não nos permite ter essa lucidez no início, né? Olha o caso lá do Ghost, né? O Sam lá brigando com o cara, dá um tiro, o corpo morre, ele sai correndo atrás, nem tinha se percebido que tinha morrido. Depois que ele vai entender o que tinha acontecido, entra num estado de perturbação, né? As próprias pessoas que ficaram encarnadas, como atrapalharam também pelo estado de aflição. Porque você imagina esse exemplo que você trouxe. As pessoas que sobreviveram viram você morta. Eles vão ficar lá tranquilo? Fulana morreu, vamos aqui orar. Não, vai ficar todo mundo desesperado, né? Essa relação ainda vai contribuir também para o nosso estado de perturbação no plano espiritual, até que a gente vá lá e harmoniza. Olha o André Luiz, depois de depois de todos os ensinos, quando volta lá na casa, o ciúme, né, bate mais forte, já ia se descompensar de novo. Então, o que ele está nos dizendo, que o livro dos Espíritos nos diz, é o caminho das pedras. O caminho das pedras é esse. E que cada um vai transcorrê-la segundo vários e vários e vários aspectos que vão colaborar, né, para um estado mais tranquilo e o outro não. Olha o Bezerra ajudando a terminar o seu próprio desencarne. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que está nessa fase? Não, eu não estou. Diga, Carlos. Antes do Carlos, me permita só para responder aqui, em cima da fala da Silvânia, eu me lembrei aqui de um verso, se não me engano, é do Cornélio Pires, a respeito dessa situação. Ele diz: buscar Deus nas horas calmas, de coração tranquilo e atento, é a maneira de encontrá-lo na hora do sofrimento. Então, na hora do sofrimento, eu já me forrei, eu já orei, eu já me preparei, eu já fiz as minhas atividades caridosas, digamos assim. Então, eu não preciso, naquele momento, às vezes eu vou entrar num estado de desespero que eu não vou conseguir orar. Mas como eu fiz anteriormente,
eu vou encontrá-lo na hora do meu sofrimento. Então, esse me lembro aqui do Gerson, né? Eu só entro onde meu anjo da guarda puder entrar. Então, é prevenção. Eu só vou entrar em determinadas situações e quando eu me preparo, a gente consegue fazer isso. Acho que no livro Obreiro, se não me engano, que a enfermeira Luciana, quando vê a coisa pegando fogo lá, ela fala para a mentora: não é melhor a gente fazer uma prece? Aí ela diz: a minha prece eu fiz de manhã, quando eu levantei. Agora é a hora de trabalho. Então, é botar. É a ação do que já conhecemos, do que já aprendemos. Desculpa aí, Carlos, tomar a sua palavra, seu tempo. Não, não é nada demais, não. É que você estava fazendo aquele comentário do atendimento fraterno lá no outro lado, né? Eu lembrei de um outro livro, aquele Memórias do Suicida. Quando eles começam a se reunir, as coisas começam a se acalmar. Todos Aham, têm problema, estão todos ferrados. Mas quando eles começam a se reunir ali, as coisas se acalmam, aí eles vão ser recolhidos. Uhum. é isso mesmo. Então, veja aí, ó, para todos nós, né? Quem não faz atendimento fraterno busca se capacitar, né? Para já estar lá com o jeitinho, né, de fazer o trabalho. A Margarete tinha levantado a mão também. Diga, Margarete. Uma garotinha. É, quando você falou essa questão de estar lá fazendo atendimento fraterno, veio-me a questão assim: se você tivesse com esse pensamento, você estaria lá? Se naquele momento você tivesse com esse pensamento, né, de ajudar ao próximo, você já não estaria mais em sintonia com o ambiente, né? Não, poderia estar sim. O fato de eu pensar e ter uma estratégia de ação não muda automaticamente a minha condição espiritual. Então, eu estou ali em função de quê? Dessa sintonia vibratória pelas ações que eu cometi. Então, isso me coloca em igual condição daqueles que lá estão. Por isso, eu estou convivendo com eles. Mas o meu conhecimento me ensinou que, se eu fizer o bem, eu posso melhorar a minha condição no momento que eu ajudo a melhorar a condição do outro. Então, eu vou fazer isso, vou usar isso como instrumento. Imediatamente, isso não vai mudar meu estado espiritual, mas com o tempo, isso pode sim me favorecer. E aí sim, vamos ver aqui também, nesse capítulo, que esta mudança de atitude foi que permitiu o André Luiz ser recolhido. Então, ele tem uma mudança de atitude, a gente vai ver aqui mais na frente, né? Quando ele vai fazer a sua primeira prece honesta, né? Sentida, e aí abre-se a porta da possibilidade do auxílio. Então, o que você falou é verdade. Se eu já já nutrisse isso, já fizesse esse bem, né? Antes mesmo do desencarne. Se eu não fiz isso, por exemplo, me capacitei. Vamos fazer um exemplo aqui, hipotético. Me capacitei, né? Estudei doutrina espírita, conheci bastante, mas nunca levei aquilo para o coração, que nem nós estudamos lá, né? Aqui anteriormente. Não levei para o coração. Mas estudei, tenho conhecimento, sei do benefício que aquilo pode me causar. Fiz das minhas, né? Porque o fato de ser espírito, estudar o espiritismo não nos torna santos. Fiz das minhas e me levou a um estado umbralino, que é, infelizmente, muito comum, porque Eurípides ergueu um hospital só para atender espíritas falidos. Então, isso é muito possível de acontecer. O Mas número é cheguei grande. lá. Oi? O número é grande. É. Aí cheguei lá, tá, me situei, tá, morri, caramba, achei que eu estava bem, estou mal, mas eu aprendi que eu tenho que fazer o bem para sair dessa situação. Então, eu vou fazer, vamos lá, vamos tentar aqui conversar com as pessoas, não vai ser fácil, porque todo mundo ali está também num estado ou de revolta ou de não aceitação, mas quantos chegam nessa situação em nossas casas hoje e pela conversa fraterna, pelo coração disposto a ajudar, a gente não consegue harmonizar. Se isso é verdade aqui, é verdade lá também. Então, vamos fazer a nossa parte. E
uma vez fazendo a nossa parte sinceramente, a espiritualidade superior virá ao nosso auxílio, com certeza. Então, é uma maneira de nós trabalharmos, no primeiro momento, uma situação difícil, conflituosa, aflitiva, para transformá-la de crescimento espiritual. Então, o fato de eu intencionar fazer isto não é suficiente para me tirar daquela situação. Foi, Margarete, ou não? Foi, mas não foi. Eu acho que se você está se colocando numa situação que, apesar de ter conhecimento, você nunca colocou em prática, eu entendo que quando você chegar lá, você vai ter essa dificuldade também de colocar em prática, já que você não colocou isso em vida, Ok, entendeu? mas é um impedimento? Não, é Não, assim, não é. não é um impedimento. Eu falo Então, assim que você vai ter mais dificuldade de, na hora, você pensar sobre isso. Eu entendo que qualquer ação que você faça em benefício ao outro, lógico que você vai ter também um benefício para você, mas naquele momento em que você está, acho que eu acho mais difícil a ação. Não estou tirando o mérito dela, uhum. tá? Só acho difícil que eu me colocando assim, nessa situação que você está colocando. Eu não sei se eu teria esse pensamento de, na hora, evangelizar alguém. Iria querer sair dali, meu irmão. Então, mas a saída qual é? Qual é a chave da saída? Fazer uma prece. Tudo bem, é o que o André Luiz conseguiu fazer. Mas é lógico que a gente não vai chegar lá e imediatamente adotar essa postura, como aquilo que eu respondi Sim, para a sim. Silvânia, né? Uhum. Às vezes vai demorar, mas a gente vai ter esse insight. Espera aí, pô, eu estudei a vida inteira de que se eu fizer bem ao próximo, isso vai me melhorar. Então, eu vou tentar fazer aqui. É o que eu tenho. Eu não vou conseguir fugir dali. Não vai conseguir fugir dali. Por mais que eu tente sair daquela situação, aquela situação está em mim. Então, onde eu for, eu vou continuar arrastando aquelas. Eu tenho que mudar o meu estado de ânimo ali onde eu estou. Então, vou fazer prece, vou pedir ajuda, né, pedir perdão pelos erros que eu fiz e vou fazer algum ato benévolo, né, com aqueles que ali estão, que sempre tem alguém pior do que a gente. Então, vamos tentar ajudar aquele que está pior do que eu, né, e vamos em frente. O caso que eu contei, gente, aqui para vocês, rapidinho, lá do Tranca-Rua, né? Lá o irmão Tranca-Rua, eu fui lá perguntar, vem cá, Tranca-Rua, quem é você? Ah, eu sou. Ele contou a história dele. Foi um malandro da Lapa, cantor da noite, cantou com a Dolores Duran, né? Teve um caso com a Dolores Duran, e sei que foi assassinado por um marido ciumento. Na espiritualidade, qual o estado que ele estava? Muito parecido com esse que está sendo narrado aqui. E foi dado a ele o seguinte: olha, você quer melhorar? Quer sair dessa situação? Então vem cá. Então você vai ajudar desse jeito aqui. E ele foi lá e ele falava: "Né, cada vez que eu venho aqui, que eu consigo ajudar um de vocês aí, eu me melhoro um pouco." E a outra, que foi lá, a Maria Padilha, eu estava nessa reunião, ela estava se despedindo. Ela falou: eu não venho mais nessa apresentação, porque eu consegui sair do estado em que eu estava até então. E vou deixar de vir agora nessa apresentação de Maria Padilha, não sei das quantas. Então, ela estava numa condição espiritual e estava trabalhando para se melhorar. Então, veja como as coisas vão acontecer, podem acontecer, né? Eles aproveitaram a oportunidade, outros não aproveitaram. Então, é assim que a gente vai caminhar. Se me der a oportunidade, ó, você vai voltar lá como pai João de qualquer coisa, eu vou. Eu sento Pai lá, João de Angola. vou conversar com o povo, vai me ajudar? Eu vou, não tem problema não. Né? O negócio é a gente aproveitar a oportunidade para melhorar nosso estado. Né? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela colaboração. Vejam. Só acrescentar, mano, esse exemplo que você falou, né? É como se você fosse um espírito capelino lá no umbral.
Você tem o conhecimento, então você vai utilizar esse conhecimento a teu favor. Ué. É para isso que ele existe, né? Então, vamos parar aqui, né? Que buscas, infeliz, aonde vai suicida? Tá bom? Anotem aí, por favor, para a gente, semana que vem, retomar. Então, pessoal, vocês estão vendo, não sei quem já estudou esse livro, né? Se está achando diferente o modelo, mas a nossa ideia é fazer exatamente durante toda a obra a ligação com a doutrina espírita, né? E os aspectos naturais da nossa vida, porque é para isso que nós temos que usar o conhecimento, né? Fazer o encaixe do conhecimento nas nossas vidas e, assim, nos ajudar a entendê-la melhor e como ferramenta de ascensão espiritual. Beleza? Então, vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Vamos pedir, então, ao nosso irmão Evandro. Evandro, você faz a nossa prece? Sim, claro. Por favor. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de poder estudar um pouco mais, de aprender, de colher esses conhecimentos que vão nos auxiliar na caminhada. Agora, enquanto estamos aqui a caminho e depois na etapa de transição. Orientar-nos sempre mais, Senhor Jesus, para que possamos continuar nessa caminhada, colocando em prática sempre que possível aquilo que aprendemos e que possamos partilhar com aqueles que estão à nossa volta desse amor, dessa paternidade, tudo isso que recebemos nesse grupo. Obrigado mais uma vez. Dai-nos força, Senhor, para seguirmos na caminhada. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Amanhã